esse eu é um erro de cognição. Nós viemos ao mundo com digamos assim, um bug. Né? E não é nossa culpa. O budismo não é uma tradição que vai estimular a culpa, não é para a gente ficar se chibatando porque a gente vive na esfera da separatividade. Então, a base do caminho budista e o objetivo da meditação no budismo é nós irmos além desse senso de eu, desse senso de que eu sou alguma coisa, de que eu sou alguma coisa importante. Eu não sou nada. Eu não sou importante e também não sou desimportante. Eu sou e não sou ao mesmo tempo. E assim, isso acontece também com os fenômenos com os quais esse eu, esse sujeito, entra em contato. Eles existem e não existem ao mesmo tempo, porque a gente entra em contato com eles, o mundo ele existe, ele está aí, mas a gente projeta uma realidade imaginada a partir desse nosso contato com o mundo. Nós temos na linguagem budista o que nós chamaríamos de 5 skandhas, ou 5 agregados, que são essenciais para que a gente funcione no mundo. Então nós temos a forma, que é o nosso corpo e todas as formas visíveis, tudo que a gente vê, as pessoas, as coisas que a gente olha. Isso faz parte desse mundo, dessa esfera da diferenciação em que nós estamos. E aí, quando nós entramos em contato com alguma coisa, seja com alguma ideia, seja com alguma imagem, seja o contato tátil, nós temos uma sensação. Dessa sensação vem uma percepção. Dessa percepção, ou cognição, a gente vai criando tendências. Será que isso me faz bem ou será que isso me faz mal? Será que isso é algo que eu quero ou será que isso é algo que eu quero evitar? A gente vai gerando um senso de apego e aversão em relação às coisas. E essas tendências vão gerando o que a gente chamaria de samskara, da linguagem budista, vai gerando um padrão kármico de comportamento, em que as nossas ações elas acabam sendo guiadas, né? A gente acha que é um sujeito autônomo, mas as nossas ações acabam sendo guiadas inconscientemente e também conscientemente por esses padrões kármicos que a gente cria a partir da forma que a gente interpreta o mundo em contato com ele. Esses samskaras são sementes que vão brotar com o tempo, que vão brotar talvez nessa vida e que vão brotar também, vão nos acompanhar em vidas futuras. Essas tendências que vão ajudar a gente a definir o nosso senso de personalidade nessa vida e também nas vidas seguintes. E tudo isso, todos esses agregados, eles funcionam, eles têm como base um outro agregado que é a consciência. E aí a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Porque em sânscrito tem muitas palavras que podem ser traduzidas por mente, por consciência. Em português a gente não tem muitas palavras. Em inglês ainda tem a tal da awareness, que também às vezes causa confusão quando a gente vai traduzir para o português. Então, essa consciência é uma consciência dual, ou uma consciência de alguma coisa, uma consciência sujeito-objeto que nós precisamos dela no mundo. Nós estamos nessa esfera, como eu falei, do samsara, em que nós temos essa relação sujeito-objeto com as coisas e com as outras pessoas também, né? Eu sou um sujeito e os outros sujeitos acabam sendo objetos das minhas projeções acerca deles, de acordo com as relações que eu tenho com esses sujeitos. Eu vou lançando uma série de predicados acerca de como eu entendo essas pessoas, como eu percebo essas pessoas e como eu me relaciono com essas pessoas. Então, a partir desse momento, eu lanço uma realidade que é imaginada. A partir dessa relação, né, e aí é uma natureza relacional que a gente tem de eu e outros, eu e fenômenos, que na linguagem budista, em sânscrito, a gente vai chamar de Paratantra, mas a gente pode chamar isso de natureza relacional em português. E a partir disso, a mente projeta uma realidade acerca das coisas, das pessoas, acerca de nós mesmos, que é uma realidade imaginada, que em sânscrito a gente chama de Parikalpita, porque o objetivo da meditação budista é nós irmos além dessa realidade imaginada, dessa realidade que a gente projeta
com a nossa mente, que ela é contínua. A nossa mente está passando por vidas e vidas, ela é um contínuo mental, ela é um fluxo que está se relacionando com pessoas em diferentes corpos, em diferentes circunstâncias históricas, sociais, e está sempre agregando para si uma série de tendências, uma série de sementes, e a partir disso vai interpretando o mundo de acordo com esse filtro. O objetivo da meditação budista é que a gente consiga se libertar do filtro que nos prende ao samsara, se descondicionando do samsara e se recondicionando rumo à libertação, rumo ao nirvana, rumo ao fim desse sofrimento, rumo ao fim dessa noção de que a única coisa que nós temos é esse eu, a única coisa que nós temos é esse senso de separatividade. Então, o objetivo é que a gente consiga ir além do que a gente projeta por meio da linguagem, da forma como a gente designa o mundo com a linguagem, e chegue à unidade de todas as coisas que está além de tudo isso, que está além de qualquer conceituação. Parinibbana, esse summum bonum, essa natureza plenamente estabelecida, que é imutável e que não está sujeita a essas flutuações, né? Seja as nossas flutuações psicológicas ou as flutuações cósmicas versus os sistemas solares que surgem e morrem, etc. Nós somos um reflexo disso, né? Então, o cosmos muda e nós mudamos também com o cosmos. Mas nós irmos além de tudo isso, chegarmos a essa realidade que é incognoscível, chegarmos ao que os neoplatônicos chamam de o Uno Supremo, que está em nós. Então, chegando nisso, nós conseguimos alcançar um senso de estabilidade, conseguimos nos libertar do samsara. Mas para chegar a isso, é um longo caminho, é um caminho gradual, é um caminho graduado. E aí, para isso, a gente precisa da prática da meditação, da prática da transformação da mente. E a prática da meditação do budismo Mahayana, ela é uma prática de alquimia mental. Essa alquimia mental é o que em tibetano a gente vai chamar de Lojong. E alguns personagens importantes do budismo, como por exemplo Shantideva, vai enfatizar bastante, né? Eu sempre indico esse livro para as pessoas. É o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, é um dos clássicos do budismo Mahayana. Tem um capítulo somente sobre a meditação e sobre a transformação dos nossos estados mentais. Então, uma forma da gente superar esse eu, esse senso de egoísmo, que é a causa do sofrimento, a avidya, é a gente chegar no estado de equanimidade, entendendo que eu e os outros somos iguais. É o primeiro passo. É equalizar eu e outros. É entender que, da mesma forma que eu busco me afastar do sofrimento, todos os seres também buscam se afastar do sofrimento. Da mesma forma que eu busco ter algum tipo de felicidade na minha vida, ter algum tipo de bem-estar, todos os seres também buscam ter o bem-estar, ter a felicidade. E a partir disso eu começo a mudar, ou tento mudar as minhas atitudes. Eu começo a entender que a mente, ela tem um mecanismo que se chama de direcionalidade. E que muitas vezes nessa direcionalidade ela acaba causando danos aos outros seres. A gente às vezes não quer causar danos, né? E a gente vai causar alguns danos no samsara, não tem como. Uma das marcas do samsara é o sofrimento, o nosso, e o sofrimento que a gente causa aos outros. Mas quando a gente equaliza eu e outros, a gente vai reduzindo um pouco, tentando causar sofrimento mínimo. Um dos objetivos da meditação budista, de entendermos a realidade, é justamente isso. O caminho budista ele é um caminho de redução de danos, basicamente. Já que nós estamos nesse mundo extremamente material e duro, em que o sofrimento é uma das suas marcas, que em outras linguagens, né, de outras tradições, por exemplo, em linguagens de tradições gnósticas, é um mundo que ele é dominado pelas trevas da matéria, por uma falta de consciência, né? Nós nos esquecemos da nossa essência de luz. Por causa disso, a gente acaba infligindo sofrimento aos outros. Então, uma forma de tentar causar menos sofrimento é gerando esse senso de equanimidade. E, por fim,
depois de gerar esse senso de equanimidade, que por si só não é muito fácil, né? Durante a meditação, a gente pensar que todos os seres, falando em termos bem abstratos, é até fácil pensar que todos os seres merecem a felicidade, é fácil pensar que eu sou uma boa pessoa, que eu não desejo mal a ninguém. Até que, de repente, vem à mente alguma pessoa específica que me irritou algum dia, ou alguma situação específica que me irritou. E aí vem a raiva, e aí vem o ressentimento, e aí vem a aversão àquela pessoa, vem a aversão àquela situação. E a partir daquilo, eu vou desenvolvendo toda uma relação com aquela pessoa, que eu vou projetando e reforçando cada vez mais aquele padrão em relação àquela pessoa ou determinadas situações da vida, que vão me prendendo cada vez mais àquela situação, aquele padrão kármico. Então, a equanimidade, ela surge como uma forma de tentar nos desvencilharmos de tudo isso, tirando o foco excessivo no eu e pensando que eu e outros somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. E vamos tentar, então, gerar generosidade, paciência, uma harmonia de pensamento, de palavra, de ação com o caminho das virtudes e também tentar gerar uma disposição, uma reta energia de praticar as virtudes, uma plena atenção dos nossos estados mentais e também uma sabedoria que compreende que eu e os fenômenos, se somos vazios de existência inerente, significa que nós somos também interdependentes. Significa que isso que eu chamo de eu, que eu projeto a partir dessa natureza relacional. Então, essa natureza relacional é a interdependência de todas as coisas. Sujeito e objeto, eles só podem se definir na dependência um do outro. Eu só posso definir a minha identidade a partir da minha relação com os outros. Eu só posso definir o que é o mundo a partir da minha relação com o mundo. É sempre a partir desse jogo de opostos. E por meio da equanimidade, eu consigo equilibrar um pouco esse jogo de opostos, de modo que os apegos, o poder dos apegos e aversões vão se reduzindo um pouco. A partir do momento que a gente pensa que se eu reforçar muito apego ou aversão de um lado para outro, isso só vai reforçar o meu aprisionamento e o meu próprio sofrimento ao samsara. E além da equanimidade, o grande salto dessa alquimia mental é nós sermos capazes de trocar o eu pelos outros. E aí vem o ponto-chave da meditação budista Mahayana e da meditação que é propagada por importantes personagens, né? De novo, vou mostrar o livro aqui, Shantideva, por exemplo, que vai enfatizar bastante o desenvolvimento da mente altruísta. Essa lua cheia, essa mente que está iluminada pela luz do despertar, pela luz de Budi, a gente chama em sânscrito de bodhicitta. E bodhicitta também é um estado de mente altruísta. Para que nós chegamos a esse estado de mente altruísta, eu tenho que ser capaz de trocar eu pelos outros. Eu tenho que ser capaz de trocar o foco excessivo em mim mesmo, alcançando a equanimidade. E aí, depois da equanimidade, eu já começo a desenvolver um outro senso, um senso de trabalhar em prol dos outros a todo momento, de trabalhar em prol de ser um instrumento da luz no mundo, de ser um instrumento do Atman no mundo para o benefício de todos os seres. E isso vai levando a pessoa a se libertar dessa natureza imaginada, ou do aprisionamento a essa natureza imaginada. É claro que a gente vai sempre projetar coisas, né? Faz parte do funcionamento da mente, e a gente tem que usar a nossa mente, tem que desenvolver manas, tem que desenvolver o pensamento, usar o discernimento. Mas a gente começa a se apegar menos a partir do momento em que a gente entende que esses mecanismos não são o que nós realmente somos. Aquilo que nós realmente somos é o imperecível, é a luz imaculada, é a natureza indestrutível que está presente no Vajra, no diamante do nosso coração, e que está presente no diamante de todos os corações. Né? Porque não é minha, não é um diamante meu, é um diamante que está em todos os seres, é uma joia preciosa.
E a partir daí a gente vai aprendendo uma outra forma de viver, uma outra forma de compreender o mundo.